telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Lolo, decretou estado de emergência para fazer face ao coronavírus. Pediu ainda a toda a população que não discriminasse as pessoas infectadas com o Covid-19. O presidente de Timor-Leste decretou na passada terça-feira o estado de emergência entre os dias 28 de março e 26 de abril. A medida visa responder à pandemia do Covid-19, pedindo à população tranquilidade e respeito. Segundo o presidente Luolo, o estado de emergência agora decretado tem como objetivo evitar uma calamidade pública devido à propagação do Covid-19. O estado de emergência entra em vigor a partir das 00 horas do dia 28 de março e termina a 26 de abril às 23 horas. O chefe de Estado declarou ainda que o estado de emergência servirá para o governo tomar medidas restritivas e pô-las em prática durante o período de confinamento. Luolo salientou ainda que a declaração implica limitar ou suspender algumas dos direitos, liberdade e garantias das pessoas previstas na Constituição. As medidas de restrição visam defender um interesse e a vida de todos em Timor-Leste. Além disso, o chefe de Estado indicou que o governo poderá, eventualmente, proibir reuniões e manifestações ou eventos sociais e limitar a circulação de pessoas ou ajuntamentos. No momento de impasse político, Luolo apelou ainda aos líderes políticos e partidários para que deem as mãos num combate contra esta epidemia. Luolo referiu-se às notícias de todo o mundo sobre o crescente número de vítimas da doença, mesmo em países com sistemas de saúde robustos, mas que falaram no que respeita à imposição de medidas de restrição. Por ter surgido já um caso confirmado de Covid-19 em Timor-Leste, Luolo referiu que a prevenção é a arma de defesa mais eficaz. Entretanto, a cidade de Dili está mais vazia, com muito menos pessoas nos locais públicos. As missas presenciais foram suspensas e as escolas e universidades foram encerradas. Finalmente, foram impostas regras de prevenção em todos os espaços comerciais. Ao destacar o elevado grau de contágio do vírus e a rápida propagação, o Luolo disse que mesmo as pessoas saudáveis devem manter o distanciamento social. Luolo disse que Timor-Leste deve aprender com os outros países e evitar situações que façam perder o controle da doença entre a população. Sobre o único caso confirmado até agora no país, o presidente disse que o paciente soube agir, procurando ajuda junto dos profissionais de saúde. Já no que se refere ao governo, disse ter tomado algumas medidas para impedir que fosse transmitido o vírus. Luolo acrescentou que vai em breve visitar os locais que o governo tem vindo a preparar para a quarentena e isolamento. Recorde-se que o novo coronavírus já infectou mais de 505 mil pessoas em todo o mundo, tendo já morrido cerca de 23 mil pessoas. Vários países adotaram medidas excepcionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras. Jardins e ruas estão hoje desertas ou com muito menos trânsito. Este cenário surge na consequência de várias medidas já implementadas pelo governo timorense. Desde o fim de semana que as saídas da cidade para os vários municípios resistem a um maior movimento. O mesmo acontece nos grandes armazéns, onde se vende arroz, o principal bem alimentar que domina a dieta das famílias timorenses. Jardins, estradas e ruas estão hoje com muito menos movimento do que o normal. É o caso de Alahane, onde outrora se concentravam grupos de jovens e muitos vendedores ambulantes. Várias zonas comerciais, como Aldean e Colmeira, mostram hoje muitas lojas fechadas, em particular comércios e retalho da comunidade chinesa. Apesar da afluência aos principais supermercados da cidade tenha sido ligeiramente maior no passado fim de semana, não há falta de produtos, mas os supermercados estão cheios e ainda com menor movimento. Continuam a chegar contentores ao porto de Dili. Aqui e ali vê-se algumas prateleiras vazias, nomeadamente de produção local como carne e produtos frescos. Em todo o lado se reforçaram as medidas de segurança. Assim foram colocados postos de lavagem à entrada de espaços comerciais e funcionários com máscaras.
Tanto os membros do governo como do Parlamento Nacional, por exemplo, fazem as suas reuniões com máscaras. Chegam mesmo a fazer declarações aos jornalistas sem as remover. O maior centro comercial da cidade, o Timor Plaza, viu igualmente fechar a maioria das suas lojas. São por isso cada vez menos os clientes que o frequentam. Na entrada estão pontos de lavagem de mãos, avisos sobre os riscos do coronavírus e recomendações para manter distanciamento social. No entanto, nada disto é praticado pelos vendedores de telemóveis, cuja medida de segurança são as máscaras que usam. Nos supermercados transmitem-se mensagens com alertas e recomendações sobre o contágio do Covid-19 e outras medidas preventivas. Uma das zonas mais calmas é Caicoli, onde fitas e barreiras de plástico impedem os acessos ao Centro de Saúde de Veracruz, que está a ser preparado para eventuais casos de isolamento. A redução do movimento deve acentuar-se ainda mais nos próximos dias. Escolas e universidades estão fechadas e sem missas. Vários ministérios deram também instruções para mandar para casa funcionários não essenciais. Timor-Leste tem até agora um caso registro. Entrou no vocabulário dos mussecas de Luanda, onde os habitantes sabem como se proteger, mas temem os efeitos do estado de emergência que os proíbe de pequenas vendas que lhes garantem a sobrevivência diária. De preferência morrer à espada do que com fome. Se eu parar de vender, as minhas crianças vão morrer com fome. Nós vamos comer o quê durante esse tempo todo? Consoante a fome, nós não vamos aguentar se proteger porque a fome é demais. Se na Europa a maior preocupação é arranjar as ferramentas necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus, em Angola, mais concretamente nos moceques de Luanda, a fome é o principal medo destas pessoas. Depois de ter sido decretado o estado de emergência, que vai restringir a circulação dos cidadãos durante pelo menos 15 dias, muitos não sabem como vão sobreviver. Isto porque a maioria vive de biscates e, se não tiverem o que vender, também não têm o que comer. Todo mundo depende do biscato. É biscato. Ninguém consegue comprar um saco de arroz, um saco de fubá. Por exemplo, estou na minha casa, nem um quilo de arroz essas horas não tenho. E estou aqui, estou a trabalhar para depois ir comprar um quilo de arroz. Agora, aos 15 dias, compro como? Sabemos nós que a doença está a afetar todo o país. Estamos preocupados com isso, apesar que estamos a colocar na oração. Mas ficar em casa, por mim, não vejo solução. Consoante esse todos os 15 dias que tem, nós não vamos aguentar. Porque só o negócio que eu estou a levar já não chega mesmo para o dinheiro para 15 dias. Eu vendo, por exemplo, no mercado, compro algumas coisinhas que eu vendo para poder revender. Agora, durante os 15 dias que vamos ficar em casa, a alimentação, como é que fica agora? Por exemplo, na minha casa não tem, nem um saco de arroz não tem. A fuga mesmo só tem alguns quilos. Sim, depois passamos uma lixeira assim. Além da alimentação, a água não chega a todas as casas. Por isso, apesar de saberem quais os cuidados que devem ter para não ficarem infectados, o povo angolano teme não os conseguir cumprir. Dizem que a gente se lavar as mãos com água e sabão. Agora eu pergunto saber, a outras casas que não têm água, como é que fica? Estamos também preocupados pelas águas. Se nós lavar a mão, pelo menos, é que tem água. Sem água, o tempo leva quê? Nada. Não temos água, não estão dando nada também, pelo menos passarem na rua que é para deixar qualquer coisa, ou lixívia, ou o quê, não estão a fazer isso. Não temos água, mãe, não temos água mesmo, a água está cara. Nós carregamos água no tanque, nas torreiras não está a sair água. Nós aqui não temos
desinfetantes, não nos deram álcool, não nos deram nenhum equipamentos para poder se proteger. Como é que fica? A nossa maior preocupação não é o lucro, mas sim ajudar as pessoas. Até as novas regras entrarem em vigor, todos vão fazendo o que podem, nomeadamente fazer máscaras a preços mais acessíveis. O estado de emergência pressupõe a suspensão parcial de alguns direitos, como a migração para qualquer parte do território nacional. O continente africano já registra até ao momento mais de 2.800 casos e 76 mortes em 46 países devido ao novo coronavírus. Mas, segundo a diretora regional para a África da Organização Mundial de Saúde, ainda é possível conter a pandemia de Covid-19 neste continente, isto porque em muitos países ainda não existe contágio local. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou que a Direção-Geral de Saúde agrega informação escrita no sistema pelos profissionais do setor em relação à doença Covid-19. Cada médico faz a inscrição numa plataforma comum dos casos que identifica. Essa é a origem. Aqui é o que se faz aqui, é o que se faz em todos os sítios. Os números da Direção-Geral de Saúde são simplesmente a agregação dessa informação descentralizada. A Direção-Geral de Saúde não produz números. Agrega os números que lhes são transmitidos por todos e publica-os. Se o professor Fernando Maltês, por alguma razão, não inscreveram esse número não aparece. Agora, todos os números que inscrever aparecem mesmo lá. E, portanto, os números da Direção-Geral de Saúde são os números que são fornecidos pelos profissionais de saúde e é com base nessa informação que nós podemos trabalhar e são os números credíveis com que podemos trabalhar. O diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curi Cabral de Portugal, Fernando Maltes, disse que até a data não sentiu falta de qualquer equipamento de proteção individual. Aqui no nosso serviço, até à data, não tivemos falta de qualquer tipo de equipamento de proteção individual. Não devemos também confundir o que é a falta com aquilo que deve ser a racionalização dos equipamentos. Isto é, os equipamentos devem ser utilizados de acordo com o indicado, de acordo com as necessidades e não mais do que isso. Isto é, para uma determinada patologia como esta, está indicado um determinado equipamento de proteção individual e não é pelo facto de se utilizar equipamentos de proteção individual a dobrar ou a triplicar que ficamos mais protegidos. Antes, pelo contrário, corremos mais riscos. E, portanto, devemos também racionalizar os equipamentos de proteção individual nos diferentes locais onde estão a tratar estes doentes. Concretamente, neste serviço não houve até à data, nem se prevê a curto prazo, que haja falta de qualquer tipo de equipamento necessário para tratar com segurança estes doentes. Nosso principal objetivo neste momento não é procurar comprar mais equipamentos. Então, se esse fosse o objetivo, antes de ter começado a epidemia, se nós soubéssemos que isto ia acontecer, já tínhamos comprado milhões e milhões de equipamentos de proteção individual. O objetivo principal neste momento é, de facto, obedecer às medidas de contenção, às medidas sugeridas pela Emergência Nacional, de forma religiosa, de forma muito criteriosa, não falharmos em nenhuma das indicações que nos foi dada, de modo a evitar vir a ter um número de doentes que nos obrigue, de uma forma exponencial, a ter equipamentos de proteção individual em número cada vez maior. Portanto, a nossa obrigação é não atingir um pico muito elevado de doentes, que não obriga a ter muitos doentes internados, que não obriga a ter muitos doentes em cuidados intensivos, que não obriga a gastar muitos testes, que não obriga a gastar muitos equipamentos de proteção individual. Esse deve ser o nosso principal objetivo. O primeiro-ministro português defendeu que, antes das questões do número de testes ou da aquisição de equipamentos, os portugueses têm de possuir agora uma enorme disciplina no cumprimento das regras de higiene e de distanciamento social. É, digamos, o grande desafio que nós temos. Todos os outros são sequenciais, mas se nós conseguirmos todos cumprir aquilo que cada um de nós pode fazer para evitar contaminar os outros ou contaminar-se ou ser contaminado, é a melhor ajuda que nós podemos dar para que não faltem testes, não faltem equipamentos, não faltem quartos, não faltem camas e os profissionais possam desempenhar o trabalho que têm estado a desempenhar e que não podemos esperar. Temos um dia de chegar às mãos da senhora enfermeira às mãos do senhor professor para nos tratarmos e temos mesmo que nos prevenirmos a nós próprios. Eu acho que esta é a grande mensagem.
A pandemia da Covid-19 obrigou Portugal a travar um ritmo de vida, mas no centro de distribuição da SONAE, no distrito de Lisboa, a azáfama é ainda maior. Se no resto do país o ritmo abrandou, por aqui as empilhadoras não ganham teias de aranha. É graças a estes centros de distribuição que os portugueses continuam a ter produtos nas prateleiras dos diferentes supermercados em tempos de Covid-19. Ao contrário da maior parte da população, que está em regime de teletrabalho, quem aqui trabalha tem de continuar a estar na linha da frente. E cada empresa tem como objetivo final garantir que não existem rupturas de estoque. Mas depois do susto de ter sido declarado o estado de emergência, tudo parece estar mais calmo. Essa pressão e esse aumento de volume teve muito circunscrito no tempo. Ele começou na semana 11, começou, eu diria, no dia 9. Logo a Direção-Geral de Saúde começou a fazer reportes diários de como estava a situação no país. Tanto é que, passados uns dias, o Governo decreta o estado de emergência. Durante essa semana, de facto, nós sentimos o pico, um grande pico nas lojas, que se refletiu nos volumes dos armazéns. Os armazéns tiveram que responder a esse pico. Mas isto foi um pico de uma semana e meia, porque na semana 12 a seguir, e hoje estamos na 13, a partir da semana 12, a situação tem-se invertido completamente. Tivemos uma quebra bastante acentuada dos nossos volumes. Nestas últimas 3 semanas, nós tivemos um pico de atividade superior ao pico de atividade que nós temos no verão e no Natal, cerca de 20% nas nossas encomendas. Aliás, até neste centro onde estamos, ele situou-se nos 30%. Mas em momento algum, conseguimos deixar de fazer e de conseguir fazer face àquilo que é a nossa responsabilidade. Mas, além de assegurarem que o abastecimento continua a ser garantido, a segurança dos trabalhadores tem de ser prioritária. A temperatura corporal controlada a cada dia, áreas de isolamento, desinfetante para todos usarem e equipas que trocam entre si a cada 15 dias dão a todos os profissionais o estímulo que precisam para não pararem de trabalhar. Começámos a evitar os contactos entre os colegas, os aglomerados, automaticamente proporcionou devido ao número reduzido de colaboradores. Nós temos cerca de 50% dos nossos colaboradores em casa. Tudo aquilo que nós precisamos, desde divulgação às equipas, o que nós necessitamos de alguma informação, toda ela é-nos passada. Desde enfermeiros a médicos, temos tudo disponível ao nosso dispor. A empresa tomou a sério as recomendações da DGS e isso também nos motivou a seguir o mesmo caminho, a levar a sério todas as recomendações que nos foram dadas. E então nós seguimos as orientações que a empresa nos foi dando, nomeadamente na questão da higiene, do distanciamento. Embora tenha sido difícil inicialmente, agora estamos muito rotinados com todas essas orientações e seguimos isso à risca. Segundo o Secretário de Estado do Comércio, os dados indicam que já se verifica uma retoma da normalidade na afluência aos supermercados, ao contrário dos primeiros dias. Exatamente por isso, fruto da confiança transmitida pelos diferentes setores, garantiu que não se justifica impor aos estabelecimentos que racionem a aquisição de produtos. E para aqueles que ainda têm medo de que a comida possa faltar, fica uma mensagem de tranquilidade. As coisas vão continuar a rolar, ou seja, os produtos vão continuar a ir para as lojas, os bens essenciais com prioridade, não vão faltar nas prateleiras. O conselho que eu dou às pessoas é não há necessidade de estar em pânico, nós estamos cá, vamos garantir que vamos abastecer todos os dias as lojas, estamos cá para que não falte nada, não há necessidade de andarem a se embarcar como aconteceu nos primeiros dias. Os primeiros dias se identificou, neste momento está tudo mais tranquilo, tudo a normalizar. Os produtores em Portugal desdobram-se a aplicar normas de segurança alimentar contra o novo coronavírus. A medida visa impedir que as explorações centrais parem e que comecem a escoar menos. Antes do Governo decretar, portanto, a quarentena, nós começamos logo a tomar medidas de restrição de entrada de pessoas dentro da nossa exploração. Portanto, só funcionários e a gerência. Medimos diariamente a temperatura aos funcionários, portanto, à entrada e à saída. Muita higienização, portanto, duplicamos ou triplicamos a higienização diária com a limpeza.
Já há 15 dias que começamos a alterar outros métodos, mais luvas, máscaras, lavar mãos, desinfetar mais as instalações. Isto é um tema novo para nós e todos os dias vamos tendo alterações conforme vai saindo as notícias. Nós temos na exploração vários setores, várias parcelas, e o que temos estado a fazer é criar vários grupos de trabalho e para não fazer com que as pessoas estejam muito juntas a trabalhar. O grupo está dividido em dois, portanto, para tentar que as pessoas estejam o menos junto possível. Estão a trabalhar em linha a 2 metros e em grupos separados. Até ao final da semana passada sentimos uma grande procura por parte da compra dos hortícolas, portanto as pessoas, ao ter que ficar em casa, foram aos supermercados e compraram. Portanto, começamos a sentir no final da semana passada, a partir de sexta-feira, uma quebra. Portanto, as pessoas deixaram de consumir, e esta semana continua, portanto, segunda e hoje também os pedidos a serem muito mais reduzidos, para aí quase 50%. A semana passada afetou um pouco, os picos de encomendas foram elevados, que as pessoas fizeram grandes encomendas e tentamos cumprir com tudo e foi um bocado complicado. Esta semana já se nota alguma quebra nas encomendas. Neste momento não estamos a conseguir exportar nada. No mercado nacional, já a semana passada sentimos alguma quebra. A partir de quarta-feira sentimos uma quebra grande no mercado nacional, de frutarias, que são clientes nossos, de restauração, de hotelaria. Esta semana, na grande distribuição, está-se a sentir o que se sentiu a semana passada no mercado nacional. Em Portugal, costureiras fabricam máscaras e informáticos viseiras em impressoras 3D na região oeste. Este movimento estende-se a todo o país para colmatar falhas do mercado para unidades de saúde e lares. Sem mãos a medir, as costureiras juntam-se numa verdadeira onda de solidariedade a confeccionar máscaras para combater a propagação do novo coronavírus, sobretudo entre profissionais de saúde e técnicos das instituições sociais. A ideia surgiu entre um grupo de formandos em confecção cujas aulas foram suspensas devido à pandemia. O formador Carlos Valeriano, especialista em design e confecção de vestuário, concebeu a ideia. Então encontrei este material TNT, que é um material não tecido, que oferecia alguma resistência, mas era importante saber, e isto é muito importante referir, que é um material que é impermeável, não deixa passar água, ou seja, as gotículas quando estão numa conversa ou a espirrar tecido não passam através da máscara, e isso era fundamental. E também foi... Como é que se pode fazer o teste? O teste é muito simples, é pegar no material, meter debaixo de uma torneira de água e ver realmente se ele é impermeável ou não. É importante também a gramagem do material não ser muito compacto, nem muito transparente. Porquê? Porque vai criar menos barreira ao vírus, ao outro vai dificultar muito a respiração de quem está a utilizar. Eu aqui escolhi de 50 gramas e fiz camada dupla. O movimento começou há uma semana na região oeste, onde 200 de costureiras trabalham para a mesma causa, mas começa a expandir-se com grupos por todo o país. 500 já foram concluídas em Torres Vedras e 1.500 na Lourinhã, onde a Proteção Civil pediu 3 a 5 mil até esta sexta-feira. Foi uma noite assim um bocado de cortarmos material e distribuirmos material. Aí vamos esperar que acho que vamos conseguir, porque há muito empenho das voluntárias e isto é muito importante salientar. São pessoas que estão em suas casas e estão-se a entregar totalmente a este projeto. A Associação Oceano Sem Plásticos já financiou outras 5 mil. Pronto, foi a primeira entrega. Nós estamos a entregar kits de 50 máscaras, são reutilizáveis, dá para reutilizar 2 vezes pelo menos, dá para lavar a altas temperaturas, e estamos a receber pedidos de todo o país. Vamos entregar a 100 instituições, desde Melgaço a Bombeiros de Ourique, portanto todo o país, Açores, também já recebemos um pedido, e vamos entregar 100 kits a 100 instituições, a maior parte trabalha com séniores.
Da Escola de Comércio e Serviços do Oeste, em Torres Vedras, vieram as impressoras 3D, onde estão a ser impressas viseiras. O movimento já junta outras empresas e particulares detentores destes equipamentos. Já temos aí 4, 5 particulares a imprimir viseiras e eu consigo ir buscar mais ou menos 12 por dia, não é? Mais ou menos 50, 60 por dia, sim. Ontem entregámos 450 na zona de Lisboa, onde já também fizemos a primeira entrega aqui no hospital de 20, hoje já temos mais 50, ou seja, tem sido assim um número que isto também começou, não é? Estamos a falar que começou segunda-feira, não é? No sábado, e as coisas estão a ganhar o seu ritmo. O Hospital das Feiras em Lisboa ligou para a escola a perguntar se a notícia era verdadeira, não é? E quando confirmaram, pediram-nos logo um conjunto, um número de unidades bastante elevado e tivemos que explicar que é completamente impossível da forma como estamos a fazer. Estes movimentos apelam a empresas do ramo que possam ajudar a produzir em série, já que as necessidades nos hospitais e instituições sociais são prementes, como por exemplo no Centro Hospitalar do Oeste. Conseguimos ter um estoque para uma semana, quando em períodos habituais teríamos um estoque de segurança para um mês, não é? O que muitas vezes cria aqui alguma instabilidade e implica tomar medidas no sentido de fazer uma gestão mais criteriosa possível da utilização dos equipamentos individuais. Ao dia de hoje, como temos já um estoque de segurança mais confortável, porque temos vindo a receber carregamentos nos últimos dias, estamos a instituir a distribuição de máscaras a todos os profissionais, sejam os da linha da frente ou outros. No Centro Hospitalar do Oeste há cerca de 10 profissionais suspeitos a aguardar resultados à Covid, mas nenhum deu até agora positivo. Em Portugal, a adaptação às novas tecnologias é uma dificuldade manifestada por 2 professoras que tentam manter as aulas à distância. Oh, Sr. Miguel! Só por estar aqui? Sr. Miguel! Olá, professora. Bom dia! Só por estar aqui já vai ter 3! Que lindo sorriso, meu menino! Tens que sorrir assim para sempre, rapaz. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, provocou a alteração da sociedade tal como era entendida até agora. A escola sofreu igualmente as consequências desta mudança e as tradicionais aulas presenciais deram lugar ao ensino à distância, possível apenas com a ajuda das novas tecnologias. A adaptação à nova realidade é para alguns professores uma dificuldade, como disseram à Lusa 2 docentes do 7º A do agrupamento de escolas Dr. Costa Matos, de Vila Nova de Gaia. Eu não nasci com isto. O meu cordão umbilical vinha sem isto. O deles não. Nós só dizemos é aquilo, eles fazem. Olha, a câmera ligou o som. Não, essa parte é muito complicada para mim, muito. A partir daí, o estar com eles, pois é facílimo. É a parte que nós gostamos e é facílimo. A partir daí não há constrangimento nenhum. Sou muito tradicional nessas coisas e, portanto, para mim é um desafio completamente novo. Eu só aceitei este desafio, ou esta proposta, nem entendo como desafio, porque veio da professora Ana, porque eu nunca teria aceitado esta sugestão. Porque isto é mesmo por amor à camisola, mais nada. Como eu disse, isto aconteceu espontaneamente. Não foi nada preparado, eu nem fazia a mínima ideia de semelhante plataforma. As aulas são ministradas por videoconferência 2 vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, pelas 10 horas, mas vão ser interrompidas para o período de férias da Páscoa. Para Ana João, e embora as disciplinas sejam importantes, a relação com os alunos é muito mais importante. E o objetivo não é nada a matemática, nada. Dou muita importância à escola, às disciplinas todas, obviamente que dou, mas dou muito mais importância a esta troca de afetos, de carinho, de convívio, essencialmente procurar um bocadinho a rotina que todos nós perdemos e que nos faz muita falta. Temos imensas saudades uns dos outros, imensas. O contacto pessoal é tudo. Para um professor, para uma professora que gosta de o ser, oh meu Deus, só vemos a canalha à frente. Não tenho a menor dúvida. Mas nem só os docentes se deparam com obstáculos. Há alunos que têm dificuldades em ligar-se, uns por falta de computadores, outros por constrangimentos nas ligações. Para os alunos, as aulas à distância também são uma experiência nova. É uma experiência nova, é completamente fora do que nós estamos habituados. Mas mesmo assim dá para continuarmos a aprender e quando ver as professoras, dá para matarmos um bocadinho de saudades.
continuamos a aprender como se fosse uma sala de aula normal. Não é o ambiente virtual, mas é quase a mesma coisa. De acordo com ambas as docentes, apesar do fecho das escolas, as avaliações não estão comprometidas, assegurando que as mesmas são feitas de forma contínua. Eu nunca pensaria dizer isso, mas estou com muitas saudades da escola. Porque a minha vez estar na escola não tenho aqui em casa. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.